Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 14 de maio, a lição 7 ela tem como título Guilherme Miller e a Bíblia. Assim como os reformadores protestantes, que eles buscaram a Deus para que eles pudessem entender a verdade das Escrituras, e ali eles redescobriram, a verdade, que a justificação, a nossa salvação só vem através pela fé e a graça em Jesus. E Guilherme Miller ele foi um instrumento que Deus utilizou ali nos Estados Unidos para redescobrir a verdade sobre como será a volta de Jesus. E a lição de hoje ela está baseada ali em Isaías capítulo 28, versículos 9 a 10, Provérbios capítulo 8, versículo de 8 a 9, João capítulo 16, versículos 13, 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. E aqui nós vemos o perfeito princípio de como nós devemos interpretar a Bíblia. E essas passagens que eu mencionei, elas nos ajudam de como nós devemos se utilizar do poder de Deus para que nós possamos obter uma interpretação correta das Escrituras. E estudando a Bíblia, escavando, se debruçando sobre ela, nós encontramos verdadeiros tesouros e ali nós descobrimos as verdades que com certeza transformará muitas vidas e também a nossa maneira de pensar. E o reformador Miller olhava cada capítulo, ele lia versículo por versículo, conforme o Espírito Santo ia orientando ele, ia conduzindo na sua vida, e ele achava segredos fantásticos na Bíblia que muitos não viam. E ele lia um pouco aqui, um outro pouco ali, e a própria Bíblia ia dando a interpretação. Em Provérbios capítulo 8, versículo 8, diz que são justas todas as palavras de Deus e não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Aqui mostra que a Bíblia realmente é um livro perfeito, porque ele foi inspirado por Deus. E Miller usou o que ele aprendeu, o que ele havia realmente aprendido. Ele se deixou se conduzir pelo Espírito Santo para que ele pudesse enxergar a verdade. E o que nós temos também ali em Daniel capítulo 1, versículo 17, e também em Daniel capítulo 2, versículos 45, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, e Apocalipse 1, versículo de 1 a 3, nos ensinam como nós devemos compreender essas escrituras. E no livro de Daniel, ele quando ele escreveu, ele estava exilado na Babilônia. E o rei Nabucodonosor pede a ele para que ele revelasse o seu sonho. E que o rei observou em Daniel que nele havia sabedoria. E tudo que ele aprendeu foi através dessas escrituras. Foi uma pessoa consagrada e Deus foi abençoando ele. Ele foi obtendo o poder do Espírito Santo para que ele pudesse interpretar as coisas. E assim as passagens acima que eu mencionei, ele, Daniel, aprendeu com as escrituras e nos mostra que nós devemos buscar também entender a palavra de Deus no sentido que elas se apresentam diante de nós ali, que
que aquilo que nós não compreendemos, nós temos que buscar o Espírito Santo para obtermos as respostas. E Deus revela a todos nós os símbolos que a Bíblia contém, que sempre são esclarecidas para todos nós. E hoje mesmo existem muitas pessoas que conhecem muito bem essas escrituras, mas é tudo pelo poder do Espírito Santo. Miller, ele nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele casou-se com uma jovem chamada Lucy Smith e foi morar na cidade vizinha chamada de Pulteney, onde se tornou-se um próspero agricultor. Ele era um religioso batista, né, muito dedicado, e após ele ver um sermão em Lowhampton sobre a justificação pela fé somente em Jesus, ele começou-se a debruçar e a estudar as Escrituras. E ele buscava estudar a Bíblia com detalhes. E em 1818, foi quando ele realmente começou a estudar com mais dedicação, com mais esforço a Bíblia. E ele, Miller, ele não avançava um versículo desde Gênesis se ele não tivesse entendido. E até que ele estudou Daniel 8, onde diz lá que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, e ali ao descobrir de como Jesus voltaria, ele acabou aguçando realmente a sua mente e ele se interessou por isso. Ele viu que Cristo o amava mais do que ele poderia imaginar. Embora Miller estivesse convencido através de seus cálculos, né, porque ele começou a fazer cálculos de quando Jesus voltaria, estudar o cronograma, né, os acontecimentos, e ele fez isso em 1818 e continuou a estudar até 1823 para garantir que a sua interpretação era correta. E ele comparava verso com verso, ele permitiu que a própria Bíblia se explicasse sozinha e saber que Cristo voltaria. E essa era a certeza que Miller queria saber. E os mistérios que a Bíblia Sagrada contém ali. E esse religioso batista se dedicou ao máximo, né? E os seus olhos foram abertos quando cada vez mais ele começou a estudar. E Miller buscou a verdade no lugar certo, né? Como alguém busca pérolas escondidas. E ele foi recompensado por esse esforço e pela fé. O Espírito de Deus abriu a mente de Miller, deu sabedoria, entendimento, para ele manusear as Escrituras. E ele também examinou cada profecia com a mesma diligência, né? Com a mesma dedicação, que ele estudava as outras passagens bíblicas com detalhes. Miller foi um grande reformador do século XIX, que proclamou o Evangelho fervorosamente, com dedicação, sobre a segunda vinda de Jesus, assim como os outros protestantes que também se dedicaram nesse estudo, como foi Wycliffe, Jerônimo, Hus, o próprio Martinho Lutero, que eram compromissados com a verdade das Escrituras, onde estudaram com detalhes a verdade sobre a justificação somente através da fé. A sua fidelidade a Deus levou ao um bom entendimento que Jesus estava próximo de voltar, mas que todas os pensavam e necessitavam que essas pessoas se preparassem para aquele momento, para aquele evento. E ele clamava, exortava, né? Ele fazia realmente boletins avisando as pessoas
que se preparassem para a volta de Jesus. E o livro de Isaías, capítulo 28, ensina de como nós devemos estudar a Bíblia. E a Bíblia nos diz, aqui em Isaías 28, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Está lá em Isaías 28, 10. Essa é a instrução do profeta, para nós aprendermos a ler as Escrituras. E aqui nós vemos que os estudos das Escrituras que não há margens para textos assim isolados na Bíblia. E assim nos dá uma devida atenção à sabedoria para nós termos o devido entendimento, de nós aprofundarmos em estudos dedicados, onde nós estamos até a observar, às vezes, o original no hebreu ou no grego, para termos a correção, para termos a interpretação correta, onde muitas doutrinas não fazem isso. Sempre que nós encontramos conexão com outros textos, chega do Antigo Testamento ou o Novo Testamento, nós devemos fazer isso, né? Buscar a compreensão total. A missão do profeta Isaías consistia em admoestar as nações de sua época, mas também em declarar verdades que seriam replicadas por Jesus posteriormente e por discípulos, que as profecias que se cumpririam muitos anos após a sua morte, e que nem na nossa geração ainda nós não temos realmente entendimento e resposta para isso. E assim como na parte de sacerdotes e profetas, igual ao Isaías, é o Espírito Santo que trabalha, que nos conduz à sabedoria e entendimento. Como Isaías 28 nos ensina a ler a Bíblia, um pouco ali, o outro pouco ali, onde a fonte da verdade deve ser sempre a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que nos dará a interpretação correta de um texto. Daniel, capítulo 1, nós vemos que ele mesmo, ainda jovem, ele estudava bastante as Sagradas Escrituras, com dedicação, que até impressionou o rei Nabucodonosor por sua sabedoria, que foi Deus que atuou com sua inteligência tão avançada de Daniel, que o próprio rei achou ele 10 vezes mais douto do que os seus magos e encantadores que ele tinha no seu reino. E a Bíblia diz que o Senhor deu a Daniel inteligência, que está lá em Daniel 1,17. Ou seja, para aquele que está disposto, a ler as Escrituras, Deus derrama torrentes de sabedoria. E assim os símbolos proféticos que aparecem na Bíblia não estão fechados ou em mistérios. Estão abertos para que todos entendam. Deus nos capacita para nós entendermos, e Ele colocou a sua palavra para aqueles que são fiéis, para aqueles que são fiéis entendam, e para que nós possamos nos preparar para os eventos finais que ocorrerão em breve. O reformador protestante Miller entendeu que as profecias eram o seu melhor intérprete, e os símbolos eles são bem esclarecidos pela própria Bíblia, diz ele. Por exemplo, as bestas, elas representam reis ou reinos, que está lá em Daniel capítulo 7, versículo 17 e 23. O vento, por exemplo, ele representa a destruição, que fala em Jeremias 49, 36. Já a água representa povos, multidões ou nações, que está lá em Apocalipse 17, 15. Já uma mulher, ela representa a igreja de Deus, que está lá em Jeremias capítulo 6, versículo 2, e também no livro do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, de 22 a 32. As profecias de Daniel e Apocalipse, elas são em linguagem simbólica, sendo um dia profético
equivale a um ano literal. E isso nós vemos no livro de Números, capítulo 14, 34, e também no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, que explica ali que um dia profético equivale a um ano literal. Miller, depois de muitos estudos dedicados assim, né, e de se debruçar na palavra de Deus, ele aplicou esses principais esses princípios, né, de interpretação, e ele ficou alarmado, né, surpreso com o que ele descobriu em relação e acreditou ser o momento da segunda vinda de Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia. Uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, ter entendimento. Você passa também a conhecer esses símbolos todos que a própria Bíblia se explica. Basta que você busque o Espírito Santo para que ele possa lhe ensinar. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições e não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você estará nas bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Poderá também observar seus entes queridos e abraçá-los. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.